Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Se você chegou aqui através do QR Code do livro A Resposta de Deus, espero que você esteja aproveitando e gostando da sua leitura. Hoje nós falaremos de um tema muito importante, que é sobre saúde e como manter a saúde. E eu também passarei para vocês uma poderosa ferramenta para a gente se curar, tá bom? Então, a saúde não é apenas não ter dor física, não é apenas não ter doença no nosso corpo. Ela vai muito além disso. A saúde é um estado de equilíbrio e harmonia, tanto do corpo físico, mas também como do emocional, do psicológico, do energético e até mesmo do espiritual. Tudo isso influencia e impacta na saúde do nosso corpo físico, tá certo? Então eu separei alguns tópicos aqui para falar com vocês hoje, antes da nossa prática meditativa. E eu quero dizer o seguinte: você já reparou como traumas emocionais, como estados psicológicos de estresse, depressão, ansiedade, além das dores e das doenças físicas, elas causam desequilíbrios na gente, em todos esses corpos que eu falei para vocês, e isso tudo mexe com a nossa saúde? Hoje nós faremos essa prática meditativa para a cura, né, de todos esses desequilíbrios, tá bom? Restabelecendo a nossa saúde dessa forma. Mas antes, eu queria falar de algumas coisas muito importantes com vocês que podem estar impactando diretamente na nossa saúde e até mesmo adoecendo a gente. A primeira coisa que impacta diretamente na nossa saúde, muito conhecida por todos, é exercício físico. E o que eu quero falar de exercício é a falta de exercício físico, como isso é prejudicial para a gente. Né? Todo mundo já sabe da importância do exercício físico, eu não vou ficar repetindo aqui o que é conhecimento geral. Eu gostaria de reforçar apenas que exercício físico é essencial, gente. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Você já viu como fica uma pessoa que está hospitalizada numa cama, fica lá um mês, 2 meses, né, entrebado numa cama? O que acontece com o corpo dessa pessoa? Que ela fica parada, sem se mexer? Primeiro que é preciso ficar movimentando essa pessoa para não necrosar, né, porque apodrece literalmente. Então, daí já dá para ver que é extremamente prejudicial ficar parado. O segundo é que ela fica extremamente fraca, porque se você não está mexendo os seus músculos, o seu corpo ele vai tirando a sua força, ele vai diminuindo as suas fibras musculares. E depois tem que fazer fisioterapia para voltar a andar, né, para ter os movimentos de volta, porque a pessoa fica extremamente debilitada. Então, o corpo humano não foi feito para ficar parado. E uma frase que eu aprendi que resume toda a importância dos exercícios físicos que eu carrego para minha vida. Ela diz o seguinte: um corpo que não se movimenta é uma carcaça que se arrasta. Bom, e aqui quem é militar vai saber muito bem o que eu estou falando, porque os militares ouvem muito esse tipo de coisa, né? Essa frase é muito conhecida. Eu não sei quem falou, quem é o dono dessa frase, mas eu também aprendi ela, tá bom? E eu não vou entrar mais em detalhes aqui no assunto de exercício físico, porque isso todo mundo já sabe realmente como é importante. A segunda coisa muito importante para a gente é a alimentação. E também aqui não vou trazer todo o clichê de alimentação, né, que todo mundo já sabe, mas eu quero enfatizar o seguinte: quero aqui compartilhar os dados de uma pesquisa científica, onde foi feito o seguinte: pegaram um grupo de crianças com TDAH e tiraram por 5 semanas a alimentação industrializada, processada, na alimentação natural para essas crianças. Sabe o que aconteceu? Ao final de 5 semanas comendo uma comida mais saudável, 53% das crianças já não apresentavam os sintomas que davam diagnóstico de TDAH. Ou seja, olha como a alimentação saudável impacta na nossa saúde. Então escolha bem o que você vai comer. Procure comidas mais naturais, com menos embalagens, né? Quanto mais natural a comida, quanto menos embalagens você precisar abrir, geralmente é melhor. Você sabe qual comida é natural e qual comida é melhor para a sua vida. Eu não preciso ficar dando aula sobre isso aqui. Por falar em comida mais natural, eu quero dar uma dica extremamente importante: a qualidade do sal. Se você usa o sal refinado, troque ele pelo sal integral.
O sal refinado contém antiumectante. O sal integral não tem. Por isso ele tem a aparência de ser um pouco mais úmido. Mas sabe qual a maior diferença entre esses dois sais? Nem é tanto o preço, porque o preço ali é uma coisa bem próxima. Aqui na minha cidade, atualmente, o preço eu vejo nas casas de produtos naturais ali em torno de R$ 5 o quilo. O sal que você compra no mercado não fica muito distante desse preço, não é mesmo? Então, qual é a principal diferença para a sua saúde do sal? O sal integral, ele tem mais de 80 sais minerais, que o sal refinado não tem, não é verdade? E qual a importância dos sais minerais para a sua saúde? Toda. Como que a gente fica hidratado? A água só vai entrar na célula através do processo de osmose. E para esse processo ocorrer, precisa dos sais minerais, que estão presentes no sal integral. Então, para você ficar hidratado, não adianta só tomar água. Você precisa dos sais minerais. E você não está absorvendo sais minerais através do seu sal de cozinha, né? A gente absorve ali através dos alimentos que a gente come, mas o sal de cozinha poderia estar te fornecendo todos esses sais minerais, tão importantes para você ficar hidratado, hidratada, e ter mais saúde, a sua pele melhor, mais viçosa, os seus tecidos, os seus órgãos hidratados, funcionando corretamente, né? Até mesmo os discos da sua coluna vertebral, ele precisa de água para ficar hidratado, porque senão começa a achatar e começa a ter problemas na coluna. Então, troque o seu sal pelo sal integral. Essa é uma boa dica que eu estou trazendo aqui para vocês. Outra dica, outro conselho, né, que é muito bom para você é prestar atenção nas suas panelas, principalmente aquelas panelas de teflon. Se você tem cozinhado em panela de teflon, antiaderente, e você está vendo que aquele teflon está saindo, conforme você vai usando a panela, aquele teflon também pode estar saindo na sua comida. E o teflon pode causar até mesmo câncer, conforme vai acumulando no nosso organismo, tá bom? Então preste atenção nas suas panelas. Falando em comida, em corpo, em água, nosso corpo ele é formado a aproximadamente 70% de água. Então, a dica mais valiosa também aqui, né, um conselho muito valioso, é a qualidade da água que você está tomando para a sua saúde. Essa água que a gente recebe da torneira, ela vem cheia de química, de cloro, de flúor e outras substâncias que fazem mal, né, que através do encanamento, a caixa d'água do prédio, da rua, da sua casa, vai contaminando mais ainda a sua água. Então, tem algum filtro em casa, um filtro de água, se você puder, claro. Se você não puder, pelo menos tenta aquele filtro de barro, que já ajuda bastante. Hoje o mercado tem alguns tipos de filtros de água que, além de tirar as impurezas, ele retira o excesso de cloro, de flúor, e além de alguns ainda tem uma placa de infravermelho, placa de magnética, né? Magnetismo, que melhora a estrutura molecular da água. E isso transforma totalmente a qualidade da água. Eu vou te falar, eu comprei um filtro desse e quando eu comecei a usar, eu coloquei nas minhas plantinhas. Que diferença que foi a reação das plantas, elas cresceram muito mais, muito melhores, sabe? Não tem comparação de quando eu regava com a água da torneira e com essa água do filtro. E se as plantas acontece isso, imagina no nosso organismo, né? Nós somos 70% de água. Então, esse conselho é muito importante para a sua saúde. Utilize algum filtro. Melhore a qualidade da água que você está tomando. Você é mais de 50% de água. E a água é vida, a água é saúde. Já que a gente está falando em água, tem uma outra dica relacionada à água também que pode te ajudar bastante. Você pode fazer na sua casa, no seu apartamento, uma água solarizada. A água solarizada consiste em você pegar uma garrafa, por favor, que seja de vidro, de plástico não, porque solta várias substâncias nocivas, né? Então você pega uma água de vidro, uma garrafa de vidro, coloque a sua água e coloque para tomar sol. Que seja ali uma meia hora de sol, já é o suficiente para aquecer essa água e mudar também a estrutura da água, né? Mudar a energia da água. E aqui eu vou te passar alguns conceitos importantes. Os animais na natureza,
quando eles vão no rio, numa lagoa, eles bebem a água onde bate o sol, porque a natureza é muito inteligente, né? A gente pode aprender bastante com a natureza. Outra coisa, uma tradição da medicina chinesa, eles utilizam tomar água morna para curar algumas coisas, tipo uma dor de cabeça. Em vez de tomar um remédio, toma uma água morna, que te dá energia no corpo, restabelece as suas energias e traz de volta a sua saúde. Então, a água solarizada você pode fazer aí com a água numa garrafa de vidro, colocar no sol e tomar ela enquanto estiver morna, que vai estar ali no ápice da energia. E aqui eu ainda acrescento uma dica a mais. Você pode colocar dentro dessa garrafa um cristal verde, uma pedrinha de cristal verde, você lava e coloca junto aí com a sua água, tá vendo? Pode ser qualquer pedrinha de cristal verde, porque o cristal verde também está relacionado à harmonia e cura e saúde do nosso corpo físico. Para quem gosta de cristais, essa é uma boa dica que você pode utilizar junto com a sua água solarizada. Bom, já comecei a falar de água e de sol. Aqui eu vou falar então somente do sol, a importância do sol para a nossa saúde. O sol tem sido muito demonizado pela cultura, então a gente usa muito óculos de sol, a gente usa muito bloqueador, protetor solar, mas o que eu quero falar aqui para você é a importância do sol para a nossa saúde. O sol é a fonte natural e principal de vitamina D. O sol é a fonte de vida no nosso planeta, né? Sem o sol nem existiria a vida como a gente conhece aqui nesse planeta. A vitamina D, ela é extremamente importante para a absorção de cálcio. Né? Então, pessoas que sofrem com osteoporose, perda óssea, né, quebra o osso com facilidade, precisa de vitamina D. E se você pode receber ela do sol, para que você vai comprar na farmácia aquele pote caro de vitamina D? Você pode obter isso da natureza, gratuito. E eu não estou falando aqui para você se expor longos períodos ao sol, e nem naquele período que é mais crítico, ali perto do meio-dia. Você pode tomar ali 15 minutos, meia hora no máximo ali de sol, na parte da manhã, até as 10 da manhã, após as 4 da tarde. E tá ótimo, já vai contribuir muito para a sua saúde, né? Com relação à vitamina D, que é fabricada pelo sol também no nosso organismo, eu queria te passar uma informação importante. A vitamina D, ela também está ligada à fabricação de hormônios como serotonina e dopamina. E esses hormônios são extremamente importantes para a gente não ter depressão. Você sabia que no Reino Unido é um dos países que mais tem casos de depressão no mundo? Porque lá o clima é extremamente nublado, fechado, com pouca incidência de sol, de raios solares. E você vê isso até na cultura, né, dos ingleses. Eles são muito de falar sobre o sol, sobre o verão. Ah, quando o sol chegar, quando o verão chegar, acha uma felicidade, né? E é um povo que tem muita incidência de depressão comparado com países tropicais, então isso é um dado científico. Então o sol, ele é importante para a nossa saúde. Você precisa tomar um pouco de sol. E eu aconselho que você tome um pouco de sol, né? Eu tento fazer isso também. E aqui eu quero te passar uma prática bem legal para você fazer, para você reenergizar o seu corpo espiritual, o seu corpo energético com relação ao sol. É uma prática que chama sun gazing. Sun gazing é você olhar para o sol, mas isso deve ser feito em horários específicos, até porque dói a nossa visão, né, de ficar olhando para o sol. O melhor horário para essa prática e o essencial também para você se energizar e conseguir olhar para o sol é fazer isso no momento do nascer do sol ou do pôr do sol. Esses momentos são os momentos mágicos do sol, além de ser muito bonito, né? Já viu o sol nascendo, o dia irradiando ou o sol se pondo? É muito bonito, né? Então, além da energia que a gente pega ali, de melhorar o nosso sistema, porque a luz, ela também passa informação, energia, né? A luz vai muito além do que a gente pensa. Você já viu como a luz, quando sofre o processo de refração e forma o arco-íris, são várias cores, né? E algumas cores a gente não vê, como ultravioleta, infravermelho. Mas as 7 principais cores do arco-íris, elas são muito bonitas. Ela vai vermelho, laranja, amarelo, vem o verde,
Aí o azul claro, o azul índigo e o roxo. Igualzinho esse pote aqui que eu deixei na mesa, que mostra as 7 cores do arco-íris, que são as cores que a gente visível do Sol. E se você reparar bem, olha aqui, consigo enxergar? Esses são os chakras, os 7 principais chakras do corpo humano. Para quem ainda não conhece, os chakras são os pontos energéticos, os principais pontos de energias. Lógico que tem mais pontos do que esses, mas esses são os 7 principais do nosso corpo, do corpo humano. E as cores dos chakras, da cabeça até aqui embaixo, é igualzinho às cores do arco-íris, que são as cores que estão presentes na luz do sol. Então, nada é coincidência, nada é por acaso, Deus é perfeito. A natureza é perfeita, né? E com relação à sua saúde, além da luz do sol, a natureza cura, né? A frequência da natureza, as plantas, os cristais, o mar, a terra, eles trazem um estado de equilíbrio energético, né? De harmonia, um estado de paz, de calma, que promove saúde para a gente, né? Que promove o equilíbrio de todos os nossos campos. A natureza cura a gente. E já que a natureza cura, não só a água, a terra, o ar também é muito importante, mas eu queria aqui passar uma prática para você fazer que também vai ajudar no seu equilíbrio energético, né, e na sua biologia, que se chama aterramento. Aterramento é colocar os pés descalços na terra, ali, principalmente na grama, ou na areia. Aquela areia que bate a água do mar, sabe? Ali é onde você tem mais troca de elétrons e realmente passa uma corrente elétrica. E você nem precisa acreditar no que eu estou dizendo. Tem vários vídeos na internet mostrando isso, vários estudos científicos mostrando e comprovando isso. Você mesmo pode fazer isso. Pega aquele aparelho que mede ali a corrente elétrica, o amperímetro, segura nele e coloca os seus pés descalços na grama ou na areia. Você vai ver passar a corrente elétrica. Você sabia que para eu mexer as mãos, para nós mexermos todos os músculos do corpo, o nosso cérebro ele envia sinais elétricos através do nosso sistema nervoso para os nossos músculos se contraírem e assim a gente mexe, ou seja, a gente é movido à eletricidade. E às vezes a gente tem muitos resquícios desses funcionamentos do nosso corpo, né? Da digestão, de tudo que a biologia vai processando no nosso corpo e a gente vai ficando sobrecarregado. E quando a gente faz aterramento, a gente melhora toda essa bioquímica através da eletricidade que a gente troca com a própria natureza. Outra coisa muito importante para a gente restabelecer a nossa saúde, manter aquele estado de equilíbrio, é o nosso sono. O sono é fundamental para a nossa vida. É onde o corpo se recupera, onde ele coloca tudo em equilíbrio, né? Quando a gente está cansado, a gente deita, a gente dorme para acordar melhor. E se você não tem um sono de qualidade, um colchão de qualidade, não consegue dormir bem, a sua saúde pode estar sendo impactada negativamente por causa disso. E aqui eu deixo um conselho muito legal para vocês. Evitem ali perto do horário de dormir essas coisas que impactam ali, te trazem fortes emoções, sabe? Te deixa acelerado. Então, filmes de terror, de guerra, às vezes até mesmo uma novela, algo que mexa muito com você, que faz você ficar acelerado, não faz bem para sua saúde, porque depois vai demorar para dormir. Aquele tempo que você tinha para dormir, você vai levar muito mais tempo para pegar no sono. E isso também inclui, antes de dormir, não ficar mexendo no celular, redes sociais. A gente fica rolando e rolando e fica querendo ler, e é uma coisa atrás da outra. E esse processo todo, ele acelera o cérebro de uma tal forma que depois fica difícil a gente dormir, né? E para já ir finalizando, uma coisa que eu queria falar também para vocês, bem importante aqui, que eu trouxe para a nossa saúde, que pode estar impactando na nossa saúde, é o som. O som ele vai diretamente no nosso emocional, psicológico, né? No nosso consciente, inconsciente e subconsciente. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um sino tibetano. Ó.
tigela tibetana. Eu trouxe aqui também para vocês um aparelho chamado diapasão. Esses são sons de frequência elevada, trazem cura, trazem um bem-estar pra gente, né? Também tem som que faz exatamente o contrário, deixa a gente estressado, tipo buzina, criança chorando, barulhos de máquina funcionando, isso estressa o nosso corpo. Além do som, outra coisa muito poderosa que também está relacionada ao som é a música que a gente ouve. A música ela tem uma frequência que impacta diretamente na nossa saúde. E se você não tem como medir a frequência da música, eu vou deixar conselhos e dicas valiosas aqui para você, que é o seguinte: analise a letra dessa música. A música que você ouve, o que que ela está te dizendo? E outra, se a música for internacional, um outro idioma, veja a tradução dessa música. Qual é a letra dessa música? A informação do que essa música está dizendo vai ficar gravada aí no seu cérebro, no seu subconsciente, no seu inconsciente. E se você não sabe, o nosso inconsciente, nosso subconsciente, ele é responsável por 80 a 90% do que acontece na nossa vida, na nossa saúde. Ele vai moldar os seus padrões de hábito e hábitos de responder às coisas que acontecem. Então, às vezes, coisas que você reage, a forma como a gente reage, está muito ligada ao que está gravado no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Se a gente vai reagir com raiva, né, com medo, com ansiedade, isso está ligado às informações que a gente tem gravado dentro de nós. E a música, ela grava muita coisa na gente. Então, preste atenção tanto na letra, e você pode prestar atenção também no tipo de comportamento que essa música está te levando a ter. São coisas que estão te deixando felizes, alegre, para cima, ou outro comportamento inadequado, né? Depressivo, ansioso, comportamentos sociais que tá te falando assim, bebe para sarar. Já pensou? Se a bebida sarasse alguma coisa, né? Não teria nenhum bêbado com a saúde prejudicada. Brincadeira, mas além de bebida, tem outras coisas que as músicas podem estar te induzindo que não é muito boa para a sua saúde. Então, preste atenção nisso, tá bom? E para a gente acabar aqui, antes da gente começar a nossa prática, né? Só reforçando que a música não importa o estilo musical, não importa o gênero, né? Não importa o ritmo, todas elas têm uma mensagem para você. E eu queria dizer que tem vários estudos científicos, e um deles que eu quero citar aqui é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Essa música tem uma vibração tão elevada, uma frequência tão elevada, que estudos científicos comprovaram que só de ouvir ela ajudou a curar até mesmo casos de câncer. Para você ver como é importante a música, né? Do mesmo jeito que a música pode te levar à cura, ela pode estar te adoecendo. Então, analise bem o que você está ouvindo, além do som, a música, né? E como vai funcionar aqui a nossa prática hoje? A nossa prática, eu vou aliar a espiritualidade com a ciência e a neurociência. E aqui eu quero já te adiantar o poder da mente humana. Certamente você já ouviu falar de casos de pessoas que fizeram coisas extraordinárias para salvar outras pessoas, tipo uma mãe levantar um carro para salvar o seu filho. Ela nem se perguntou se tinha força, se ela podia, se ela era capaz de fazer isso. Ela acreditou que ela faria isso e conseguiria salvar a criança. E ela conseguiu e fez. Estou passando aqui um exemplo, mas você pode ter vários outros exemplos aí, pesquisar pessoas em caso de afogamento, outras situações é, bem preocupantes, que alguém tomou uma iniciativa que foi muito além das capacidades que ela tinha para poder salvar outra pessoa. Então, quando a gente acredita, quando a gente tem fé, e aqui eu vou passar para o campo da fé, da espiritualidade, o que é a fé? A fé
é você acabar com as dúvidas. Então, vou te passar 2 exemplos aqui, até que estão na Bíblia. Não que eu precise seguir a Bíblia, mas eu quero te passar algum exemplo de religioso, espiritual, né? Sobre esse poder da mente. Aquela mulher chamava hemorroísa, ela tinha gastado tanto dinheiro com um tratamento de saúde e não conseguia melhorar. E ela falou para ela mesma: se eu conseguir tocar o manto de Jesus, eu estarei curada. E no meio da multidão, ela tocou o manto de Jesus. E Jesus sentiu aquela energia e voltou e falou para ela: mulher, a tua fé te curou. Jesus não quis dizer que ele curou ela, ele quis dizer que a fé dela curou ela. Ela acreditou que se ela fizesse aquilo, ela estaria curada. E realmente aquilo aconteceu. Então, o que eu quero te dizer é que você acreditar, você ter fé, já é 50% da sua cura. Vou te dar outro exemplo. Quando o apóstolo Pedro viu Jesus andar sobre as águas e falou: Jesus, eu também quero andar. Jesus falou: venha. E ele começou a andar sobre as águas, porque ele acreditou. Logo em seguida, os ventos apareceram e trouxeram medo para ele. E aquele medo fez ele começar a se afogar. E aí ele pediu por ajuda: Jesus, me socorre, né? E o que Jesus virou e falou para ele? Que homem de pequena fé, por que você duvidou? Então a dúvida é o contrário da fé. Se você vai fazer alguma prática, algum processo para se curar, mas você duvida que vai dar certo, você vai começar a se afogar. Não vai dar certo. Você tem que acreditar que vai dar certo. Você precisa ter fé, você precisa colocar energia positiva nisso. Coloque energia positiva, coloque todas as suas forças que o processo vai funcionar, que vai dar certo, que você vai se curar. E assim você vai conseguir. A fé é 50%, né? Como eu falei. Os outros 50% é a ação. O que você vai fazer para se curar? Hoje eu vou passar uma poderosa ferramenta para a sua cura. Mas existem outras diversas formas de se curar. Existem tratamentos médicos, existem tratamentos espirituais, energéticos, outras medicinas, como a medicina chinesa, outras formas de se curar. Hoje eu trouxe aqui para você uma ferramenta de cura. Se você acreditar que com essa ferramenta você vai se curar, você consegue, né? E aqui eu já quero te explicar um pouquinho de neurociência. A neurociência diz que para a gente fazer novas conexões cerebrais, a gente precisa repetir a mesma coisa por 21 dias. E para isso se tornar um hábito, se tornar automático, a gente precisa repetir em torno de 60 a 90 dias, dependendo ali de pessoa para pessoa, né? Cada organismo tem uma pequena variação. Então, se não der certo na primeira vez, repita a segunda, a terceira, quantas vezes forem necessárias. Mas tenha fé que no final de tudo isso, você vai estar curada, você vai estar curada de tudo aquilo que você está procurando, da cura para o seu corpo, de você restabelecer o equilíbrio de todas as suas energias, do corpo físico, mental, emocional, energético, né? E para isso a gente vai fazer a primeira parte de relaxamento, onde a gente vai modificar as nossas ondas cerebrais. Eu estou aqui conversando com você, você está me ouvindo e prestando atenção, então a gente deve estar funcionando na onda beta, de atenção. A gente vai relaxar e passar para a onda alfa e, se possível, até a onda teta, que é um estado de relaxamento um pouco mais profundo. Depois da teta, vem a onda delta. A delta não é interessante, porque a delta já é um estado onde a gente está dormindo, né? Então a gente está inconsciente. Eu preciso que você esteja consciente. Então faça um lugar sentado onde você possa recostar ali sua cabeça, né, tranquilamente, mas não esteja deitado, porque quando você deita, seu corpo já entende que você vai dormir. E como você vai relaxar, isso vai ser bem fácil de acontecer. E a gente não quer isso, a gente quer que você esteja relaxado, até profundamente relaxado, relaxada, mas sem dormir, tá bom? Se isso acontecer, não se preocupe, acontece muitas vezes, volte e faça novamente, numa outra hora, ou até em seguida, se você tiver paciência e tiver, né, ali bem preparado para isso, né? Às vezes é melhor fazer, deixar um pouquinho para mais tarde, ou até para o mesmo para outro dia. Mas não desista, faça e você realmente vai encontrar a cura que você veio procurar.
Então, prepare esse ambiente, eu vou preparar aqui para a gente também, vou ficar um pouquinho mais distante de vocês, para vocês prestarem atenção apenas na minha voz e não se preocupe, não precisa de prática, é só você ir seguindo, tentando fazer o seu melhor, tá bom? Então vamos lá, prepare aí enquanto eu preparo aqui. Bom, por aqui já está tudo preparado, acendi um incenso, né, já diminui a luminosidade, deixar o ambiente mais calmo, tranquilo. Espero que você esteja também agora num ambiente com um pouco ruído. Desliga o alarme do celular. Nós vamos começar a nossa prática meditativa. Eu peço a Deus que abençoe a minha voz, as minhas palavras, para que elas encontrem as pessoas que estão neste momento buscando uma cura, buscando um equilíbrio emocional, energético, espiritual, né? Seja qual for o motivo que você esteja desequilibrado, que esteja prejudicando a sua saúde nesse momento. Então, que este vídeo alcance a todas as pessoas que estão necessitando dele. E que você aproveite também essa jornada para se sair renovado, curado, né? Melhorado. Vamos começar. Feche seus olhos. Respire longa e profundamente. Em 4 segundos, você inspira. 1, 2, 3 e 4. Segura e expira. Em 4 segundos, devagar pela boca. Inspirando. Expirando. Mais uma vez. Inspirando. E expirando. Retirando o corpo do automático, respira normal. Começa a se acalmar. Se conectando no aqui e no agora. Eu quero dizer que é muito fácil a gente se perder nos pensamentos e, neste momento, deixe os pensamentos ir embora. Veja eles como nuvens se desfazendo. Não se apegue a seus pensamentos. Se vier algum pensamento na sua cabeça, volte a sua mente para este momento, aqui e agora. Fazendo o quê? Prestando atenção na sua respiração. No ar entrando e saindo do seu corpo, gentilmente. O ar entrando pelas suas narinas, elevando o seu peito e deixando o seu corpo para o meio ambiente. E quando você presta atenção na sua respiração, a sua mente se volta para o momento presente. Tá certo? Prestando atenção na sua respiração, respirando normal. Respira devagar, desacelerando. Visualize neste momento uma escada à sua frente. Não é uma escada muito longa, apenas 10 degraus. E cada degrau que a gente descer, a gente vai relaxar, soltar o estresse, se acalmar, ficar em paz. Tá certo? Desça o primeiro degrau. Vá se acalmando, se tranquilizando. 9. Mais um passo devagar, relaxando. 8. Inspira e expira. Cada vez que você expirar, solte a preocupação, solte o estresse, deixe o pensamento ir embora. 7. Mais um degrau. 6. Relaxando. 5. Volte a sua mente para o aqui e o agora. E relaxe.
Mais um degrau, 4. Sinta agora o seu corpo, onde você está sentado, onde você está sentada. Sinta os seus pés no chão. Sinta o seu corpo relaxado. Estamos quase lá. 3. Sinta o seu corpo agora num estado de calma, tranquilidade e paz. 2. Descemos agora para o último degrau. 1. E no próximo você vai estar totalmente tranquilo, tranquila, relaxado e vai pisar no chão. Note que neste momento você já vê uma porta iluminada por raios saindo através dela pelos vãos, por baixo, pelos seus cantos. E eu quero que você vá, assim que tocar o chão, em direção a esta porta, tá bom? Vamos lá, desça mais um degrau. Agora com os 2 pés no chão, de frente para esta porta. Note uma luz verde já saindo através das suas brechas. E você, com as 2 mãos, empurra esta porta e abre esta porta. Perfeito. Abrindo a porta, agora você encontra um ambiente totalmente diferente. Você começa a ver uma mata, uma floresta. Entre em contato com a natureza. Vá caminhando e sentindo esse lugar mágico, maravilhoso, da natureza, uma frequência elevada, onde você pode ouvir o som do riacho, dos pássaros, as plantas. Continue caminhando, se integrando à energia da natureza. E agora nós vamos te levar para um lugar mágico, onde tudo é possível, uma floresta encantada, onde a sua cura será possível. Veja mais à frente, lá no alto, a figura de um unicórnio. Unicórnio, aquela criatura mística, encantada, pura, de energia elevada, que te olha agora nos olhos, com bondade, com amor. E neste momento, o seu chifre emite uma onda de luz. E próximo de você, se abre um portal de luz branca, para que você atravesse esse portal. É totalmente seguro, não se preocupe, toda a espiritualidade está nos amparando neste momento. Você não está aqui por acaso. Atravesse esse portal. Veja que agora você está numa floresta mágica, numa dimensão onde energias elevadas se encontram. Esta floresta é habitada por gnomos, duendes, fadas, seres mágicos de energia elevada. E você foi convidado, convidada para estar aqui. Note pequenas luzes no chão, agora te indicando um caminho que te levará a um lago. Visualize você agora descalço, pisando nessas folhagens, nesse chão dessa floresta encantada, sentindo a energia e a frequência deste reino mágico no seu corpo.
na sua energia. Caminhe vagarosamente, calmo, até este lago à sua frente, alguns poucos metros. Agora, já próximo ao lago, você pode ver que este não é um lago comum. Este é um lago feito de luz líquida, uma luz condensada, uma luz brilhante em branco pérola. E você pode entrar nesse lago. E por ser feito de luz, você pode mergulhar nesse lago e respirar essa luz tranquilamente, com toda a segurança. Essa luz, ela vem do centro do universo. É uma luz de cura, de limpeza, de elevação de frequência e de energia. Vai entrando nesse lago e sentindo essa luz penetrar pela sua pele, pelos seus órgãos, pelos seus tecidos. Ela vai até as suas células. E neste momento, ela dissolve aquilo que estava te adoecendo. Ela dissolve a mágoa. Ela dissolve a tristeza. Ela dissolve o medo. Ela limpa o estresse, a ansiedade, a raiva, a depressão. Ela limpa todas as informações genéticas que estavam te prejudicando, seus karmas, sentimento de culpa, de dever, coisas que você não cumpriu, arrependimentos. Ela limpa tudo o que estava te adoecendo. Se você tem algum vício, bebida, cigarro, drogas, ela limpa o seu DNA agora de toda a dependência química, biológica do seu corpo. Você não vai mais sentir necessidade, porque você é um ser completo, completa, um ser de luz. Sinta essa limpeza no seu corpo, de dentro para fora. Vá limpando todo o peso que você carrega dentro do seu corpo físico, do seu DNA, da linhagem da sua família, informações que foram passadas no seu DNA que te prejudica. Limpa todos os traumas emocionais, todos os episódios de violência que você possa ter sofrido, que está lá guardado na sua mente, no seu coração. Limpa, purifica e transforma. Transforma tudo em perdão, em amor, em felicidade, em harmonia, em equilíbrio, em paz, em saúde. Estabelece todos os seus equilíbrios de todos os seus corpos, físico, emocional, psicológico, energético, espiritual.
Agora que você já está mais limpo e purificado neste lago, mergulhando nessa luz de frequência elevada, que purifica e que limpa, aparece mais um ser mágico nesta dimensão. Visualize agora um cavalo marinho dentro deste lago, junto com você. Este é um ser mágico, místico, que veio agora te ajudar nesse processo de cura e de limpeza. Ele emite ondas de luz que agora desperta a sua energia crística, desperta o seu DNA crístico, a sua comunicação da sua alma com o seu espírito. E este cavalo marinho, ele te convida a abraçá-lo e sentir essa energia mágica e poderosa que ativa toda a sua energia da sua alma. Ele te lembra que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Você não é apenas este corpo, você não é apenas a matéria. Você é o espírito que está aqui utilizando esse corpo para viver experiências nesse mundo. E neste momento, a dor, o sofrimento, o desequilíbrio e a cura não são mais necessários, porque você relembra que você é feito de luz e de amor. Antes de habitar esse corpo, você é um espírito perfeito. A gente veio aqui apenas para experimentar a matéria, para aprender os sentimentos, as emoções. Nada é para nos maltratar. Nada é para nos ofender, para nos humilhar, para nos prejudicar. São apenas oportunidades de aprender. E neste momento, você não precisa mais da dor. Você não precisa mais da doença. Você já aprendeu a lição. Coloque energia na sua cura. Coloque fé no seu processo. Atravesse esse lago da sua cura com agora abraçado ao cavalo marinho. Isso mesmo, perfeito. Você está indo muito bem. Atravesse esse lago e saia totalmente curado, transformado. Mergulhe, atravesse, acredite, sinta a cura agora dentro de você. Perfeito. Vai chegando na outra margem agora do lago. Você atravessou todo esse processo para se curar. E neste momento,
Olhe para você. Veja as suas roupas como estão transformadas agora. Você está vestido de branco, de pureza, de amor, de felicidade. Caminhe saindo desse lago de luz, sentindo a transformação dentro do seu corpo, sentindo que algo foi modificado dentro de você, que a sua mente acredita que o seu cérebro agora fabricou todos os hormônios necessários para que você tenha equilíbrio dos seus corpos. As suas emoções estão reguladas, transformadas, seus centros energéticos estão funcionando perfeitamente. Todos os seus chakras agora estão renovados, estão funcionando em perfeita harmonia e equilíbrio. Você sai deste lago curado, curada, transformado. Você sai agora com uma frequência elevada. Se você conclui este processo, você está realmente curado, realmente curada. Luzes agora indicam que ali na sua frente um novo portal se abre para você retornar. Caminhe em direção a esse portal e eu vou contar até 5. E quando eu contar e chegar no 5, você vai estar de volta ao seu corpo, totalmente desperto e desperta, trazendo toda a energia deste processo, toda a cura e equilíbrio que você veio buscar. Atravessando o portal, 1. Vamos retornando ao corpo, 2. Devagar voltando a mente, o seu espírito para o seu corpo, 3. Comece a mexer agora a ponta dos pés e das mãos, 4. E agora você está totalmente de volta. Abre os seus olhos, 5. Muito bem. Respira. Que bom que você conseguiu realizar este processo. Como você está se sentindo neste momento? Transformado, curada, curado? Está chorando, emocionada, emocionado? Está feliz? Como foi essa experiência para você? Conte aqui nos comentários pra gente. Se você gostou, se você aprendeu bastante com este vídeo, com essa prática, se você sentiu alguma transformação, se você pegou alguma dica valiosa para a sua saúde. Eu quero que você compartilhe com a sua família, com seus amigos, com as pessoas queridas, com quem você acha que precisa de uma ferramenta para se curar, para se reequilibrar, né? Ajude também este canal a chegar a pessoas que precisam ouvir essas informações, acessar essa ferramenta. Então, se você puder, curta, compartilhe, comente no YouTube, a gente agradece bastante. Lembrando que pode ser que não esteja totalmente completo o seu processo na primeira vez, pode ser um pouco difícil para quem não tem prática. Volte quantas vezes você achar necessário, faça quantas vezes você precisar, se é 21 dias para você modificar as suas conexões neurais, se é em torno de 60 a 90 dias para você transformar isto em automático, numa nova forma de viver a sua vida, mas
faça até que você realmente esteja curado, curada, né? Equilibrado. Às vezes a gente só precisa de um equilíbrio ali para o dia a dia. Tem pessoas que estão um pouco mais difíceis, doentes, que precisam de um pouco mais de energia, de ação, de transformação. Então o processo pode ser um pouco mais lento, pode precisar de mais vezes. Então faça quantas vezes você achar necessário, tá bom? Que Deus abençoe a nós, que Deus abençoe a todos, que você fique em paz, que você fique realmente curado e transformado. Gratidão. Namastê.